Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor tem alguma coisa a fazer aqui conosco esta noite, amém? Amém? Vocês têm esperança disso? Ele já tem feito algumas coisas, né? Hoje é um sábado chuvoso e eu dou glória a Deus porque algumas pessoas escolheram estar aqui conosco. Agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aqui presencialmente. Deus abençoe. Talvez Deus já tenha ministrado algo no seu coração, e eu não tenho nada para falar na verdade, mas o Espírito Santo tem colocado algumas coisas no meu coração. E quem está online também, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conectado conosco. Se quiser compartilhar agora esse link com alguém, envia para alguém, abençoa a vida de alguém. Tenho certeza que essa palavra vai muito além desse culto aqui físico, desse local, mas vai até a sua casa, seja qual a hora, o dia que você estiver assistindo. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar e compartilhar com alguém. Tenho certeza que isso vai ajudar a impulsionar nosso canal no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês receberam aí um papelzinho? Todo mundo recebeu? E caneta? Não? Quem não recebeu, levanta a mão aí. Miriam está de olho ali, ó. Não recebeu? Acho que a galera do coro aqui teve alguns que não receberam, Mi. Então, eu já quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês notaram alguma coisa errada aí, não? O que está errado aí? Então, desculpa, tá? Foi erro mesmo. Não é de propósito, não. Deus abençoe a vida de vocês, obrigado. Mas conto com a compreensão de vocês. Então, hoje está 2021, leia-se 2022. E acreditem que nós não notamos esse erro até começar o culto. Quando alguém pegou, alguém percebeu. Porque quem pegou na gráfica, quem fez a arte, a gente que trouxe para cá não percebeu a data. Dá, né? O pastor Wallace está falando que dá para enxergar mesmo sem... Mas é melhor deixar um pouco aceso assim. Bom, vocês receberam aí. E eu queria rapidamente aqui fazer essa atividade com vocês. Miriam, você me dá um aqui? Não sei se o João consegue colocar na tela para a gente. Quem estiver em casa. Dá para aumentar aí, não? Está em PDF aí, né? Bom, aí, acho que tá legal assim, João. Primeira coisa, essa folha é personalíssima, então é para você, não é para quem está do seu lado, não é para perguntar, não é para pedir orientação. Quero que você escreva aí em nome de Jesus qual é a sua esperança para 2022, tá bom? Então escreve aí agora. Pode escrever, quem já escreveu, espera um pouquinho aí que tem gente escrevendo. Então eu quero saber qual é a sua esperança. Em todos os sentidos, qual é a sua maior esperança? Espiritual? Qual é a sua esperança profissional? Qual é a sua esperança familiar? O que você espera em 2022? E aí tem uma atividade aí embaixo que eu quero fazer com vocês, chama Roda da Vida. Galera que participa do meu NE aí, a gente já fez isso, né? Faz um tempão aí. Sei, quem lembra disso? Alguém que estava comigo aí? As meninas ali lembram. Ó, nós vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo que tem uma roda aí embaixo, tá ali na tela. Você vai pontuar cada área da sua vida nesse momento. Então você vai colocar um ponto, faz um ponto redondinho, uma estrelinha, do jeito que você quiser, tá? Vai fazer uma marca, por exemplo, na espiritualidade. Janeiro de 2022. Como você se vê na sua espiritualidade? Você está onde você queria chegar? Faz um pontinho aí, qual o número que você se considera? 1, 2, 3, 4 ou 10, se assim você se considera. Saúde e disposição, mesma coisa. Eu vou colocar lá -1. Mas eu espero que até o final do ano eu esteja no 8, pelo menos. Então vai colocando, vai pontuando aí pra gente, cada uma dessas áreas, tá? Então cada linha dessa é 1 grau. Você vai colocar como você se sente hoje. Janeiro de 2022. Vou dar um tempo para vocês fazerem isso, tá bom? Área da família, vida social. Tem gente que é mais antissocial, né? Tem gente que é antissocial, mas se sente bem assim. Agora tem gente que é antissocial, mas quer mudar. Então coloca aí como você se sente hoje. Sua vida social, como tá? Tá no 10, tá no 5, tá no 0? Vai colocando aí. Quem terminar, dá um amém bem alto, tá? Ninguém terminou ainda, né? Pessoal que está nos acompanhando pela internet, me desculpe, vão acabar não participando dessa.
mas pela internet tem, você consegue jogar lá a Roda da Vida, você consegue participar também se quiser fazer a sua pontuação. É um teste de autoconhecimento, mas eu vou mostrar para vocês aonde a gente pretende chegar, tá? Pastor Wallace terminou. Pastor Wallace, então vou falar uma coisa para o senhor. O senhor terminou, colocou um pontinho em todas as áreas, né? O senhor vai agora ligar esses pontos. A ideia é fazer um círculo, mas é claro que não vai fazer um círculo a não ser que você tenha colocado todas as áreas no mesmo ponto. Então, às vezes, para alguns vai ficar meio que um octógono aí, enfim. Mas liga esses pontos agora, tá? Nessa roda aí. Liga todos os pontos. Ok? Depois disso, agora, pastor Wallace, o senhor vai fazer, colocar um ponto aonde você quer chegar em dezembro de 2022 nessa área da sua vida. Então, por exemplo, se você colocou lá que na saúde e disposição hoje você é 3, fala, hoje eu me considero 3, eu sou um sedentário e tal. Em dezembro, como que você quer estar? Eu quero estar no 10, quero estar pelo menos no 8. Coloca aí, como que você quer estar? Então são 2 pontos que você vai fazer, tá bom? Em cada área, aonde você se encontra hoje e aonde você quer chegar no final do ano. E aí, terminando isso, você vai fazer a mesma coisa, ligue todos esses pontos, tá? Ou por fora, né? Vai ficar um por dentro, um círculo por dentro e um círculo por fora. Um menor e um maior. Então faça essa conexão aí. E o tema do ano é esperança. Então você já preencheu aí. Pode fechar um pouco pra gente a imagem, João? Deixa ela inteira assim. Fecha, diminui ela. Isso. Você já preencheu ali na lacuna. Qual a sua esperança para 2022, não 21? Qual a sua esperança para 2022? E agora você está estudando qual área da sua vida, como você está em qual área da sua vida, qual é hoje a sua pontuação, como você se sente em cada área da sua vida. Quantos terminaram aí? Fala amém. Já tem um bom número aí. Então já vamos seguindo aqui, que já tem bastante gente que concluiu. Enfim, você vai pegar isso e vai guardar na sua Bíblia, vai guardar na sua bolsa. Você vai levar, porque em dezembro de 2022, você vai olhar se realmente foi um ano relevante para você ou não. A ideia é que esse teste seja realmente de um autoconhecimento. Talvez alguns colocaram aí que na espiritualidade hoje se considera um 4, um 5. Mas em nome de Jesus, em 2022, em dezembro, no final de 2022, você vai estar no 8, no 9, pelo menos. No 10 eu vou falar que não é o ideal, porque a gente tem que buscar mais, né? Se você colocar 10, você vai achar que você já está autossuficiente. Então, pelo menos até o final do ano, vamos crer que na sua espiritualidade, vamos crer que em saúde e disposição, vamos crer que em família, em vida social, você vai conseguir pelo menos chegar. Então é para você olhar para esse teste e ver como você se enxerga hoje, ver quem é você hoje e aonde você quer chegar. Amém? Amém? Feito isso, nós temos então um tema para 2022, que Deus ministrou no coração do nosso pastor Paulo. O Catito está me lembrando das canetas. Obrigado, Catito. Lembram daquele mandamento, não roubarás? Isso inclui caneta também, tá? Isso aí é caneta da igreja, então depois a Miriam tá ali, ó, o Catito aqui também, vocês vão entregando as canetas, tá bom? Para a gente devolver para a igreja, tá bom, gente? Não é brinde não, tá? Deus quiser, no próximo culto a gente dá um brinde, quem sabe, né? Deus abençoe a vida de vocês. Então quem for concluindo aí, entrega as canetas ali. Vamos falar então sobre esperança. É sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, esperança. Quem pode me falar alto aí, o que é esperança para vocês? Em uma palavra. Diga o que é esperança. Cristo. Deus. Vamos sair... Não sair, mas vamos, sem ser no campo religioso. Como você vê esperança para a vida no mundo? Alguém pode me dar um sinônimo, alguma coisa assim? Família, paz. Então veja, a esperança de fato ela é muitas vezes relativa. A esperança ela é subjetiva. A esperança na verdade depende do seu contexto, depende daquilo que você quer para a sua vida. E fazendo uma pesquisa básica, ô João, se você conseguir, projeta pra gente. Hoje estou dando trabalho para os meninos da Infotec ali. Deus abençoe vocês, viu? Coloca pra gente no Google aí, se der para projetar o Google aí na tela.
Isso, aumenta aí. Escreve esperança no Google. Dá uma olhada. Esperança. Tá vendo aquele número ali em cima? Se você for buscar esperança no Google, você vai ver 54 milhões. Ou é 54 mil? 54 milhões, né? 54 milhões e 100 mil respostas ou referências à esperança. Então, se você for pesquisar sobre esperança, nessa pesquisa do Google agora, você vai achar vídeos sobre esperança, você vai achar texto, frases sobre esperança. Obrigado, João. Então nós percebemos que esperança é algo que o mundo está buscando, algo que o mundo quer. Todo mundo quer de alguma forma esperança, mas cada um tem o seu objetivo, cada um quer de uma forma. Se você for perguntar para um espírita, para alguém de uma religião espírita, ele vai dizer que talvez a esperança é o nirvana. Se você for perguntar a esperança para um pai que tem um filho drogado, ele vai falar que a esperança é o filho recuperado. Se você for perguntar o que é esperança para as pessoas que vivem na África, talvez seja um prato de comida. Então a esperança, ela é, de certa forma, relativa às pessoas. Mas eu achei uma definição bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro é uma definição no âmbito geral. Esperança é o substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa desejada vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou realística ou baseada em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Em sentido figurado, a esperança pode dizer respeito a algo no qual colocamos um elevado grau de expectativa. E aí a gente tem esperança na Bíblia. Como a Bíblia apresenta para nós cristãos a esperança? Na Bíblia, a esperança é uma das 3 virtudes teologais, como diz o pastor Sérgio Murilo, pregou sobre isso aqui no domingo. Então nós temos aí uma referência à primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que assim permanecem agora essas 3, a esperança, o amor e a fé. A fé, a esperança e o amor. E qual é a maior delas? O amor. Então dessas 3 virtudes nós temos também a esperança. E a esperança, ela tem uma certa referência também à fé, ela está relacionada à fé. O autor dos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento. Eu preciso que vocês interajam comigo hoje, tá bom? Então pode falar mais alto. Fé, a esperança é o firme fundamento da... Aí, você já sabe um versículo de cor, tá vendo? Hebreus 11:1. Então, esperança de certa forma está relacionada à fé também. Mas o que eu quero refletir hoje com vocês na Bíblia é a esperança que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Então, vamos para a carta aos Romanos. Quem tiver com a Bíblia aí, já liga aí, já ativa a sua Bíblia. Porque Paulo, ele vai escrever essa carta e ele fala, dentre tantas coisas, sobre esperança. O apóstolo Paulo, pode deixar no jeito aí, João, capítulo 4. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para Roma, é uma igreja que ele ainda não tinha conhecido, tá? Ele escreve essa carta há mais ou menos 50 anos, 57 anos depois da morte de Cristo, por ocasião da sua 3ª viagem missionária. Então imagina, Jesus já tinha morrido, 50 anos depois, quase 60 anos, Paulo escrevendo uma carta sobre esse Cristo para Roma. E aí a gente tem pelo menos 3 motivos por que ele escreve essa carta. Um dos motivos é para que ele possa se apresentar, preparar a sua chegada para Roma, porque ele ia passar por Roma, e ele precisava defender os seus ensinamentos. Paulo, ele precisa de uma argumentação teológica, ele precisa apresentar a sua teologia para aquela igreja em Roma. Por que ele faz isso? Uma segunda hipótese para ele ter escrito essa carta, porque a intenção dele era ir para a Espanha, ele ia pregar o evangelho na Espanha, que ainda não tinha sido difundido. Então ele está indo a caminho da Espanha, ele precisa passar por Roma, só que primeiro a fama de Paulo já era tão grande que as pessoas falavam muita besteira a respeito de Paulo. Alguns judeus conheciam Paulo como um herege. Alguns judeus refutavam completamente todos os ensinos de Paulo a respeito do evangelho. Então ele escreve uma carta, ele entrega a uma mulher chamada Febe, e essa mulher vai lá e entrega essa carta na igreja de Roma, preparando o caminho para Paulo. E uma terceira hipótese é que ele, junto com tudo isso, Paulo escreve essa carta precisando do apoio daquela igreja, do apoio moral, apoio espiritual e apoio financeiro. Então ele é um missionário que está viajando, ele está escrevendo uma carta para Roma, defendendo os seus princípios teológicos, explicando a teologia da salvação,
mas ele também está ali precisando do apoio dessa igreja. Então esse é o motivo que Paulo escreve essa carta para Roma, entrega para a mulher, ela entrega então nessa igreja. E aí a gente vai ver que nos três primeiros capítulos, os 3 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, eles vão tratar muito sobre a salvação e a justificação. Então Paulo ele começa no capítulo 1 se apresentando, dizendo que ele é, dando lá o seu currículo, falando como ele faz em todas as cartas, mas ele começa falando também da depravação dos gentios. Gentios são aqueles que não eram religiosos, aqueles que não eram judeus na época, aqueles que talvez não confessavam uma religião. E Paulo ele começa então essa carta falando da depravação total dessas pessoas, que eles estão sem Deus. Só que aí no capítulo 2 para frente, ele vem falando que os judeus também estão na mesma situação. Ele fala também da depravação dos religiosos. Ele começa a falar da hipocrisia daqueles que eram religiosos. Então Paulo ele vem construindo o argumento no capítulo 1, capítulo 2. Quando chega no 3, ele coloca todo mundo no mesmo balaio. Ele fala assim, vocês estão tudo do mesmo jeito. Essa igreja que tinha ali ainda judeus, gentios, tinha algumas pessoas, ele estava explicando que está todo mundo, independente se você é judeu, se você é filho de Abraão ou não, está todo mundo do mesmo jeito diante da cruz. Todos nós estamos na mesma situação. E aí nesse capítulo 3 ele começa então a mostrar como que nós somos justificados. Afinal de contas, se ninguém consegue cumprir a lei, se ele está começando a refutar aquilo que os judeus pregavam, quem então é inocente diante de Deus? E aí Paulo começa a usar um argumento de que nós somos justificados em Deus através de Jesus Cristo. Não há nada que nós possamos fazer pelas nossas próprias forças para alcançar a salvação. A graça vem sobre nós, não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Então Paulo ele vem construindo, e quando chega no capítulo 4 que nós vamos ler, ele vai apresentar um exemplo de justificação pela graça, Abraão. E ele não usa ninguém melhor do que o pai de todos, né? É aquele que todos têm respeito. Então ele vai usar o exemplo. Então o capítulo 4 ele dedica para falar de Abraão e mostrar para eles como a graça já estava presente desde o Antigo Testamento. Então vamos ler o capítulo 4 de Romanos, do 16 ao 25. Vamos acompanhar essa leitura. Se quiser baixar já a luz, pode baixar. Eu acho que a maioria já terminou aí, né? Romanos 4:16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus, eu quero que vocês repitam comigo isso aqui, tá bom? O Deus que dá vida aos mortos e chama coisas como, vamos repetir isso em nome de Jesus. O Deus que dá Você pode glorificar Deus por essa passagem? Continuando, 18. Abraão, contra toda esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, que Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tem o 26? Acho que vai até o 25, é isso. Que exemplo que ele usa? Abraão, o pai de todos. Vocês pensavam que Odin era o pai de todos, né? Quem é muito viciado aí na Marvel. Abraão, o pai de todos. Abraão, o pai das 3 maiores religiões da humanidade, da história: cristianismo, judaísmo, islamismo. Dele vem a linhagem, dele vem tudo. Abraão é o pai então que vem construindo
ele usa ele como exemplo dessa construção de argumento. E o que é esperança, então? Para Paulo, nesse texto, a esperança é um homem de quase 100 anos de idade, quase sem virilidade, com a sua esposa, estéril, receber de Deus uma promessa de que seria pai de uma grande nação. A esperança, então, é alguém que olha para uma realidade e não tem motivo para acreditar, mas que sabe que algo vai acontecer. A esperança que Paulo relata é esse homem idoso e essa mulher estéril que não pode ter filho, dormirem juntos, se deitarem juntos, porque eles sabem que não tem como fazer por eles mesmos. Biologicamente já não teria mais motivos para eles estarem juntos, se deitando juntos. Mas esperança é eles se deitarem juntos, porque eles tinham a promessa de que seriam pai de uma grande nação. E aí eu quero lembrar que esperança, é diferente de otimismo. Porque o otimista, muitas vezes, ele vê o copo meio cheio das coisas. O otimista, ele às vezes passa por cima da realidade. Ele sempre vê o lado bom das coisas. Então as coisas estão acontecendo às vezes diante dele, vai falar, não, mas não vamos olhar para isso, vamos ver o lado bom. O esperançoso não. Ele encara essa realidade hostil, ele encara como as coisas estão acontecendo, vislumbrando o futuro. Porque a esperança é isso, é você olhar para a sua realidade e ver que não tem jeito, mas a esperança injeta em você um poder e um ânimo de saber que as coisas de alguma forma vão se acontecer, vão se realizar. E aí tem uma frase muito boa do grande Ariano Suassuna, que ele fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então esperança é você olhar para a sua realidade e encarar ela de frente. O pastor Hernandes Dias Lopes também, ele comenta esse texto, o capítulo 4 de Romanos, esse versículo 17 especificamente, dizendo que Abraão creu em Deus antes do que na promessa. Porque Abraão, na verdade, estava crendo no Deus da promessa e não na promessa de Deus. Quando muitas vezes a gente faz ao contrário. Deus prometeu, eu preciso receber. Porque se eu não recebo, eu desanimo. O que Abraão faz não é colocar suas esperanças na promessa, mas colocar suas esperanças em quem prometeu. E tem uma diferença nisso. Enfim, Ele é o Deus que ressuscita os mortos e traz existência a coisas que não existem. Mas aí tem algo que é interessante também, que é a falta da esperança. O que a falta da esperança produz em nós? Então a gente já sabe o que é esperança, a gente vê o argumento que Paulo usa sobre a esperança e fala que Abraão, contra a esperança, ele creu. Só que se a gente olhar para a nossa realidade, e a gente concorda então de que esperança é olhar para a sua realidade e mesmo assim lutar ou continuar sonhando. Mas a realidade é que é difícil olhar para a realidade e enxergar alguma coisa. É difícil olhar para um casamento de anos que já vem se arrastando diante de tantos problemas e acreditar que aquilo vai dar um futuro. É difícil para um pai que tem 10 anos tentando buscar os filhos na madrugada, que está nas drogas, está na bebida, e que muitas vezes recebe uma ligação e precisa sair de madrugada, olhar e achar que aquele cara tem jeito. É difícil talvez para alguém olhar para a sua situação de vida e crer, porque muitas vezes a gente esquece de crer. E olhando a nossa realidade, nada nos leva à esperança. Essa é a verdade. A gente está vivendo aí já há 2 anos uma das maiores crises globais, uma das maiores crises sanitárias. O Covid veio e roubou, além da vida de milhares de pessoas, roubou a esperança de milhares de pessoas. E olhem só esses dados, atualizados. Só no Brasil já somam mais de 620 mortes. Em São Paulo, 155 mil mortes pelo Covid-19. E no mundo, estima-se que 5,46 milhões de pessoas morreram infectados pelo Covid. Tem um estudo da BBC do ano passado, que ele aponta também que durante a pandemia, a saúde mental de 53% dos brasileiros piorou. 53% dos brasileiros opinaram dizendo que a sua saúde mental foi embora junto com a pandemia. E eu não preciso ser nenhum especialista para falar isso, porque você está vivendo, você sabe. Com certeza você conhece algum amigo que está fazendo terapia, você faz terapia. Isso é ótimo. Mas isso mostra também a realidade que a gente vive, de como as pessoas perderam a esperança, de como as pessoas estão afetadas.
Enfim, a gente perdeu a esperança na vida, essa é a realidade. A gente perdeu a esperança na humanidade. E tem muita gente que perde a esperança também na sociedade. Às vezes as coisas nos levam a crer que a sociedade não vai mais prosperar, que não vai dar certo, porque cada vez mais a gente está se fechando. Olha aí o metaverso do Zuckerberg. As pessoas criando realidades, as pessoas criando a partir de agora algo que nos tira completamente da socialização humana. A gente olha para o mundo e enxerga, quem lembra, não sei quem assistiu aquele filme, O Jogador Número 1, o desenho também, o Wall-E. Você tem aqueles seres humanos completamente desligados da realidade, desconectados, porque estão ligados numa vida virtual. E isso às vezes parece para a gente ficção científica, mas está acontecendo. As pessoas estão cada vez menos saindo de casa para ficar enfiado dentro de um jogo, ou para ter a sua vida virtual. As pessoas têm a conversa no WhatsApp, no Instagram, e já está ótimo, não precisa sair para mais nada. Então a gente já vê uma geração que está vindo dentro desse contexto, de pessoas que perderam completamente a esperança na sociedade, de forma geral. E isso é perigoso, porque quando a gente olha no Instagram, quando a gente olha no TikTok, ninguém posta foto de um prato de arroz e feijão, né? A maioria, ou você olha, tem alguém comendo um pedaço de bife maravilhoso lá na Austrália. Você olha alguém que está indo para a Torre Eiffel, você olha alguém indo para a Disney. E a impressão que dá quando você se compara com as pessoas na internet é que você é um fracassado. Então isso vai roubando da gente a esperança sem a gente perceber, porque nós começamos a nos comparar com os outros. Tá todo mundo viajando, todo mundo prosperando, aí alguém posta lá a foto, alguém que talvez não possa ter filho, vê a foto de alguém que teve um filho, e as pessoas começam a ficar desesperançosas, porque a gente vive uma vida virtual muitas vezes e não posta foto de um dia que está chorando, né? Então muitas vezes a gente perde a esperança porque a gente quer viver só uma vida virtual. E aí ninguém mais respeita os seus próprios ciclos, sabe? Ninguém mais respeita o seu tempo. Tem uma geração agora mais nova que é completamente imediatista. Eles precisam disso agora, é agora. Não quer esperar, não tem um processo. Todo mundo quer sair da faculdade com 19, 20 anos e quer ser o primeiro milionário da família. Quer ser o novo Elon Musk, o novo Zuckerberg. Todo mundo quer ser aquele que vai fazer um aplicativo e vai ficar bilionário da noite para o dia. E aí quando as coisas não andam da forma como você projetou, você perde a esperança. Então a sociedade ela vai nos tirando essa esperança. Obrigado, Joás. E a realidade é que dentro desse contexto as pessoas também perdem esperança na igreja. No último censo do IBGE, em 2010, em 2010, já somamos 4 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, mas não frequentam igrejas. Você imagina como esse número cresceu? Depois da pandemia ainda. E os números se eu falar então dos números de pastores e pessoas religiosas, líderes religiosos que se suicidam, que entram em crise de depressão, é mais alarmante ainda. Alguém que deveria pregar esperança, a gente vê um número cada vez mais crescendo de pessoas suicidas, de pessoas que entraram em crise de depressão, porque estão perdendo a esperança na igreja. E na igreja, entenda, eu estou falando de forma institucional. E aí a gente tem a internet, e o que a gente faz muitas vezes é até comparar a igreja. A gente tem a nossa igreja, mas a gente assiste um culto de uma outra igreja, e parece que lá a iluminação é melhor, parece que lá é mais confortável, parece que lá é mais bonito, lá tem mais cantor legal. E aí a gente começa então a se comparar com outras igrejas, e da mesma forma como a gente não respeita os nossos próprios ciclos pessoais, ninguém mais quer construir nada, porque as pessoas agora elas querem um pacote pronto, ela quer chegar na igreja e já tem um pacote fechado para ela de culto e adoração. As pessoas não querem mais construir uma vida de oração, uma vida de jejum, as pessoas não querem construir uma vida de intimidade com Deus. Ela quer chegar no domingo e o pastor resolveu o problema dela. Ela quer chegar e o pastor tem que pregar a mensagem que ela gosta, tem que ser aquele pregador que ela gosta, tem que ser o louvor que ela gosta. E aí nós temos cada vez mais um culto antropocêntrico e cada vez menos cultos teocêntricos. O culto é sempre voltado para a sua experiência. Aí parece que a igreja é um restaurante, né? Quando eles falam que agora a gente está gourmetizando a igreja. Você tem que viver a experiência, né? Sabe, as pessoas não cultivam mais. As pessoas não constroem mais, porque perderam a esperança.
perderam a esperança na igreja, e muito disso, às vezes, é culpa da própria igreja, culpa nossa. Nós temos que também fazer uma autocrítica. Quantas vezes nós não falamos nada, nos calamos com pessoas pregando tantas heresias por aí, tanta besteira? Então as pessoas vão perdendo a esperança na igreja de forma geral. E a verdade é que elas vão abandonando a fé. A pessoa vai abandonando a fé, vai perdendo esperança no pastor, vai perdendo esperança na igreja. E aí tudo isso vai tirando, vai roubando de nós a esperança. E aí a gente vai morrendo aos poucos, sem perceber. Porque você até fala, tá tudo bem comigo. Você não aceita uma oração, você não aceita que alguém fale para você que você está afastado. Porque tá tudo bem, eu estou bem. Mas a falta de esperança, ela pode causar 2 efeitos. Eu quero falar sobre eles aqui rapidinho. 2 efeitos que a falta de esperança causa em alguém. O primeiro efeito é o desespero. A pessoa sem esperança, a pessoa que descobre talvez uma doença grave, a pessoa que sabe que está com os dias contados, muitas vezes entra em desespero, desaba, chora, entra em depressão. Esse é um sintoma de quem perde a esperança. Mas um segundo efeito de quem perde a esperança é a inércia. Quem perde a esperança muitas vezes não está mais se importando com nada, então tanto faz quanto tanto fez. E aí eu vou falar para vocês que essa segunda é pior do que a primeira. Porque a primeira te torna ainda sensível, te torna muitas vezes um terreno fértil para a palavra de Deus. Porque quando a gente está em desespero, a gente ouve uma palavra de aconchego, é mais fácil ouvir a voz do Espírito Santo. No segundo efeito, quando você entra em estado de inércia espiritual, você não ouve mais nada. E é aí que está o problema. E é aí que o inimigo tem trabalhado na nossa geração. Porque as pessoas não querem ser incomodadas. Eu não posso julgar, dizem alguns, né? A gente não pode julgar. Deixa cada um viver a sua vida. E aí as pessoas vão entrando nesse estado de inércia, sabe? E é engraçado porque elas estão fragilizadas, elas precisam de ajuda, mas elas não enxergam. Elas não veem que precisam de um Salvador, sabe? Enfim, tem tanta gente vivendo enganada por aí, e eu vejo que essa geração, a impressão que eu tenho é que as pessoas vão cada vez mais perdendo a sensibilidade espiritual, porque foi roubada delas essa esperança. A esperança no pastor, a esperança na igreja, a esperança na família, a esperança de um trabalho, a esperança de uma vida melhor. E aí aos poucos, de pouco em pouco, sem você perceber, você vai perdendo a esperança na cruz. E a gente vai ficando cético, completamente cético. E eu vou... Quem aqui assistiu o último Homem-Aranha agora, o No Way Home? Ó, quem não assistiu, eu vou dar spoiler, então já vou falar logo, hein? Quem é fã já devia ter assistido, já passou mais de um mês, pelo amor de Deus, hein? Mas não vou dar o principal não, pode deixar. Quem assistiu o No Way Home lembra daquela parte que o Peter está tentando consertar os vilões. Os vilões estão ali e eles têm um problema, e o Peter se dispõe então a resolver aquele problema. Só que naquele momento que ele se dispõe a resolver o problema, e o negócio está quase indo, e aí é o plot twist do filme, porque naquele momento que ele está quase resolvendo, resolve lá o Norman Osborn, do Duende Verde, fazer um discurso que é maravilhoso. Mas naquele momento do filme, eu vi algo interessante. Porque naquele momento, o Norman Osborn diz: quem você acha que é para consertar a gente? Nós não precisamos ser consertados. Isso é um dom. Essa maldade e as habilidades que cada um deles tem, é um dom. E cada vez mais a impressão que eu tenho é que esse discurso vai entrando na igreja. Porque as pessoas hoje não querem mais ser consertadas. Porque quando eu olho para mim, o mundo diz que eu preciso ver como eu me identifico. Você não precisa de nada, você não precisa de um Salvador, você não precisa dizer de alguém que diga quem é você. Olha para você e tenta se resolver, vamos resolver o seu problema. Você não tem um problema, isso que você tem é um dom. Esse jeito que você tem é uma habilidade sua, e isso é lindo. As pessoas vão falando isso por aí no mundo, e as pessoas vão perdendo a esperança na própria vida, porque estão afogadas no pecado, não conseguem mais enxergar um palmo na frente, espiritualmente falando. Então olha que interessante. As pessoas olham, não querem ser incomodadas e dizem: não tem nada de errado comigo, eu não preciso de uma palavra, eu não preciso ser consertado. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, você não consegue olhar para dentro de você e encontrar como você se identifica. Porque ninguém pode olhar para si mesmo e dizer quem é. Porque nós só sabemos quem nós realmente somos
quando nós olhamos no olho de quem nos criou. Você só pode saber quem você realmente é e qual é o seu propósito de vida quando você ouve a voz de quem te criou, de quem teceu cada tecido do seu corpo, de quem fez cada molécula do seu organismo. Você só pode dizer quem realmente você é para aquele que olhou para dentro do seu cérebro, dos seus sentimentos e disse: você é assim. Enfim, eu vejo que esse discurso vai roubando cada vez mais o discurso de Paulo aos Romanos. Como eu disse, capítulo 3 de Romanos, o que Paulo diz? Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas é isso que a falta de esperança faz? Não, peraí, você não pecou tanto, não está tão longe de Deus assim, calma. E a esperança vai roubando de nós e vai nos levando muitas vezes ao niilismo. E aí nada é nada, e tá ótimo, vamos viver e beber porque tá bom do jeito que tá. A vida é um grande nada, dizem os niilistas, né? Aí a esperança vai roubando, e a inércia espiritual, esse problema da inércia, de você não conseguir ouvir a voz, de você não conseguir perceber que você precisa de um Salvador, vai te levando para um lugar a criar ídolos no seu coração. Porque quando você percebe que você não precisa mais de uma esperança espiritual, algumas coisas começam a tomar o lugar no seu coração. Então a sua ansiedade agora é pelo próximo rolê. A sua ansiedade agora é pela bebida mais forte, pela droga mais forte. A sua ansiedade agora é pela próxima viagem. Quero viver viajando, quero conhecer o mundo. A sua esperança agora, a sua ansiedade é pela promoção. Eu quero ser promovido, quero ganhar mais dinheiro. A sua esperança agora se bastam nas coisas terrenas, sabe? E eu não estou falando aqui que é errado pensar essas coisas, tá? Eu não estou querendo dizer que é errado você sonhar com essas coisas e ter esperança, mas a impressão que eu tenho é que quanto mais as pessoas buscam essas coisas, menos tempo elas têm para a igreja, menos tempo elas têm para o serviço, menos tempo elas têm para Deus. E aí a gente vai se preocupando com tudo na vida, se ocupando com tanta coisa, que a gente nem percebe que aos poucos a gente foi morrendo espiritualmente. A gente nem percebe que de pouquinho em pouquinho, com cada ídolo entrando no nosso coração, nós viramos uns zumbis espirituais, porque a gente só está andando, só está indo, só está sendo religioso. Mas já faz tempo que a gente não chora na presença de Deus. Já faz tempo que talvez você não fale língua estranha. Faz tempo que você não tem um sonho. Faz tempo que você não abraça um amigo e chora. Porque de alguma forma você perdeu a esperança, e a esperança tirou de você essa conexão com Deus. O Mário Sérgio Cortella, professor Mário Sérgio Cortella, tem um texto lindo e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz: e quando é que deixamos de viver? Não é quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, como a morte da esperança. E a verdadeira tragédia, às vezes, não é quando uma pessoa morre, mas a verdadeira tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa quando ela ainda está viva. E essa talvez seja a maior tragédia de muitos de nós aqui. Apesar de estarmos vivos, já tem coisa morta fedendo há muito tempo dentro de nós. Ganhar o mundo e perder a alma. A gente quer ganhar o mundo, mas sem perceber, a gente vai perdendo a alma. Porque a gente quer correr atrás de tudo, mas a gente esquece do que é macro. Porque existe diferença de uma esperança micro e macro, tá? Existe a esperança macro, aquela que a Bíblia nos apresenta, que é a eternidade. Mas o problema é que as esperanças micros, o que a gente tem na terra, muitas vezes pode nos roubar, pode nos desviar da esperança macro. E quando eu leio Filipenses 3, eu percebo então que tem muita gente que morreu espiritualmente, que está morrendo inimigo da cruz de Cristo. Tem gente dentro da igreja que é inimigo da cruz de Cristo e ainda não percebeu. Abre para mim aí, Filipenses 3, 18 e 19. Olha o que Paulo escreve: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Quanta gente morrendo sendo inimigo da cruz de Cristo e não percebeu. E tem uma pregação que eu gosto muito do pastor Rodrigo Soeiro, que ele fala exatamente sobre isso, a esperança macro e a esperança micro.
E ele fala com uma eternidade, é uma esperança macro. E como esses pequenos sonhos vão roubando de nós essa esperança em Deus, sabe? Porque eu posso até ter um discurso de que eu tenho esperança, e a esperança é o céu. Mas quando eu perco uma esperança micro aqui, eu já desanimo. Então é lógico que todo mundo tem sonhos e tem esperanças. Eu tenho esperança de que meus filhos cresçam e um dia eu posso levar eles para a Disney. Eu tenho esperança que eu quero dar uma vida melhor para eles, que eu quero pagar um ensino, uma educação boa para os meus filhos. Eu quero que eles sejam pessoas melhores do que eu quero que eles vão muito mais além. Eu tenho esperança de que a ADR, o Renova Jovem, vai estar cheio. Eu tenho esperanças que me ajudam, me motivam. Mas se eu começar a olhar essas esperanças e focar nelas, isso vai me tirando da esperança macro. Porque se as coisas não caminharem como eu planejei, se a Alice e o Nicolas não caminharem da forma como eu planejei, eu projetei, eu começo a ficar chateado, eu começo a ficar depressivo. Se a igreja, se o Renova Jovem não caminha da forma como eu gostaria, eu começo então a desanimar. E aí o que era para ser esperança macro, que é em Deus, a eternidade, foi roubada, porque eu não observei, porque eu fiquei focando nas micros esperanças. E aí olha que Filipenses vai terminar nesse texto aí 3, o 20 e o 21. Glória a Deus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os seus corpos humilhados, tornando-se semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Aplauda o Senhor por essa esperança. Que nada nos roube a esperança de estar na eternidade com Ele. Enfim, eu já quero ir concluindo aqui, partindo para o fim. E por mais que tudo isso que eu falei aqui, o Covid, a igreja, a instituição, por mais que as relações humanas, tudo vai nos tirando esperança, tudo vai mostrando que não tem mais motivos para ter esperança. Por mais céticos que nós nos tornemos, e vamos nos tornando ao longo da vida, por mais que eu fique chateado com algumas coisas, por mais que muitas vezes a gente desanima, eu continuo a lutar. Porque esperança é isso. É sobre isso. Por mais que eu não tenha motivos, eu continuo a lutar. O que Paulo nos ensina nesse texto é que Abraão, ele creu contra toda esperança. Em esperança creu. O que Paulo me ensina nesse texto é que Abraão, idoso, e a sua mulher estéril, não tinha condições biológicas de alcançar o seu sonho. Mas ele também diz que ele cria no Deus que trazia vida aos mortos e trazia existência às coisas que não existem. A minha esperança então é encarar o desafio, é encarar a realidade que eu tenho. E eu não sei se vai dar certo, mas é porque vale a pena. Eu quero que vocês coloquem em pé em nome de Jesus. A esperança em Deus, então, revelada em Romanos 4, é saber que independente da forma como a vida se apresente para você, você não vai parar de lutar, você não vai parar de orar, você não vai parar de crer. E aí tem uma frase de um grande dramaturgo tcheco que ele diz que a esperança é a força que me move a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. A esperança é a força que me move a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. A esperança é olhar para o seu casamento e continuar lutando, não porque você acha que vai dar certo, mas porque vale cada gota do seu suor. A esperança é você continuar orando por aquele amigo, por aquela pessoa que se afastou, sem saber se vai dar certo, mas porque você sabe que vale a pena. A esperança então para nós é olhar para as coisas, para a realidade e continuar crendo como Abraão creu, sabendo que independente se vai dar certo ou não, vale a pena. A minha esperança é olhar para o Renova Jovem e sem saber se vai dar certo, vale a pena.
A esperança do pastor é olhar para a igreja, olhar para a DR, e não sabe se vai dar certo, mas vale a pena cada lágrima, vale a pena cada noite mal dormida, porque vale a pena cada gota do meu suor. A esperança é olhar para a minha realidade e dizer: eu continuo lutando para a honra e glória do nome do Senhor. E a minha esperança nessa noite, a minha oração para vocês, é Romanos 15, verso 13. Romanos 15, verso 13, em nome de Jesus, aplauda o Senhor quando você lê esse texto. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esperança é olhar para esse papel que você preencheu e saber que você se encontra hoje nessa parte de baixo, mas que no final do ano você vai ter alcançado o que você desejava, pela palavra de Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Todo mundo fecha o olho aqui dentro agora, e em nome de Jesus, sem pensar muito, quero que você dê um pulo, dê um salto e corra aqui na frente agora. Você que de alguma forma Deus falou nesse momento, nessa palavra, de alguma forma você perdeu a esperança, de alguma forma algo aconteceu na sua vida e foi te roubando até a esperança de viver. Mas nessa noite, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus te encontrou e te disse: hoje é o dia da sua esperança renascer, porque é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados, e eu quero que você venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Continue com os seus olhos fechados e sem pensar muito, vem aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida. Sem que as pessoas saibam, imaginem quem você é, vem aqui na frente, porque nós queremos orar para que o Senhor continue ressuscitando aqueles sonhos e projetos que há muito tempo morreram na sua vida. Existem pessoas aqui que talvez entraram por essa porta e nem pensavam estar aqui essa noite, e estão ouvindo eu falar aqui, mas eu quero te dizer, eu não tenho nada para falar, é o Espírito Santo que está falando. E se você sentiu algo nessa noite, eu quero orar pela sua vida, para que a partir de hoje ela seja transformada, não porque eu preguei, mas porque pelo Espírito Santo de Deus, nós temos as nossas esperanças renovadas. E as esperanças que eram micros, agora vão continuar micros, porque nós estamos ligados numa esperança macro, naquilo que Ele nos prometeu. A nossa esperança permanece na cruz. Glória a Deus. Adriana, vem aqui. Glória a Deus. Vou pedir para a Adriana orar, nós vamos orar. Eu quero abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Permaneça com seus olhos fechados. Durante essa oração, em nome de Jesus, se você sentiu algo queimar no seu coração, em nome de Jesus, se você sentir algo durante essa oração, se você sentiu algo durante a ministração do louvor, se você sentiu algo durante a ministração da palavra, em nome de Jesus, hoje é dia de reviver esperanças. O Deus que traz a vida a mortos, que faz lugares como sepulcros criarem vida, é esse Deus que nós cremos. Dri. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Sua presença agora e queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. O Senhor que pode entrar, Senhor, no túmulo mais frio, Senhor, no lugar mais abandonado e trazer a vida, Senhor. Tu tens a palavra de vida sobre nós e hoje nós queremos receber essa palavra de vida. E nós queremos receber, Senhor, essa esperança sobre nós. Tu és a nossa esperança, Senhor. Entra no nosso coração e tira de nós toda a dúvida, tira de nós todo o medo, tudo aquilo que nos impede de chegar aonde o Senhor deseja, que é aos Teus pés, chegar a Ti. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, ó Pai. Vem sobre nós com o Teu amor, vem sobre nós com a Tua graça e derrama sobre nós tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero repreender sobre cada coração aqui, Senhor, todo o mal, toda mentira, toda palavra contrária que Satanás tem soprado nos ouvidos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a fé de cada um aqui seja renovada em Ti, Senhor. Que a esperança, Senhor, de um amanhã melhor, porque existe um amanhã melhor. Senhor, a Tua palavra não mente, ela diz que o Senhor tem para nós um futuro e uma esperança, Pai. Tu tens os planos sobre a
na nossa vida. E nós agora, Senhor amado, queremos declarar sobre cada uma dessas vidas, Senhor, o Teu amor, a Tua graça que lança fora todo medo, Pai. E hoje, Senhor amado, que eles possam sentir a Tua presença de uma maneira, Senhor, completamente nova, completamente, Senhor amado, restaurada. Aleluia. E que eles saiam daqui, Senhor, na certeza de que o Senhor tem acompanhado e vai continuar cuidando de cada coisa na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Obrigado.